Olá, sou Sérgio Seixas, do grupo Terra de Rudá. Hoje eu queria relembrar, mais uma vez, que nós precisamos de psicoterapeutas e de artistas. Nós precisamos de psicoterapeutas e de artistas. Eu venho de uma tradição do processo psicoterápico, onde a gente trabalhava ali a infância, adolescência, relação com pai, mãe, família, casamento, namorados, isso de extrema importância, sempre foi de extrema importância, continua sendo de extrema importância, mas eu sempre me perguntei se a coisa parava por aí. Sempre me perguntei também se alguns traumas eram oriundos daquela relação com a mãe, com o pai, né? Na infância, aquele acidente. E achava que sim. Depois, quando entrou a astrologia na minha vida, eu fui entendendo mais profundamente que certos traumas, muitos traumas, já vinham com a gente de fábrica. E que a gente escolhia pai, mãe, escolhia a família de uma maneira inconsciente. Essa era uma escolha que esse organismo autorregulador, que move a vida, fazia com que, entre aspas, eu escolhesse pai e mãe, família, para dar continuidade aos meus temas de trabalho, né? E alguns traumas, algumas situações emocionais muito difíceis, que na terapia eu sempre achava que era devido à matriz, à origem, tinha a ver com aquele episódio, quando eu tinha 3 ou 5 anos, ou 7 anos, ou 10 anos, e depois eu fui percebendo que aquilo eram apenas chaves que abriam acesso a certas dores que precisavam ser trabalhadas. Também me perguntava, mas o que importa saber se a origem disso é kármica ou não? Depois eu percebi que importava, na medida em que eu sabia que aquilo vinha de fábrica, eu começava a parar de responsabilizar terceiros, né? Porque foi a culpa da minha mãe, a culpa do meu pai, a culpa da... E sim, que eu já vinha com os temas e eu precisava de pessoas, de ambientes, de continentes que fizessem evoluir essa situação que eu já vinha com elas. Quando me deparei com a carta natal, com o mapa astral, eu falei, mas aqui ninguém nasce zerado, a gente já nasce com uma série de inclinações, tanto dons, talentos, quanto também situações a serem resolvidas do ponto de vista emocional, psicológico, espiritual. Isso foi me fazendo, de alguma forma, absolver pessoas que eu acabava condenando, né? Puxa, devia ter me educado de uma outra maneira, devia ter me visto de outra maneira. Fui entendendo muito rapidamente que cada um dá o que pode, cada um dá o que aprendeu, cada um dá até onde a pessoa chegou, não adianta ir além disso. E, claro, com o tempo as coisas evoluem, todos crescem, ou não, né? Tem gente que não cresce exatamente, mas fica atrofiado, estagnado, até que atraia um tranco de oitava para que haja um upgrade, tudo isso. Então, eu fui percebendo então que certas dores, temas como abandono, rejeição, medos que eu não entendia e tudo mais, a origem disso era bem ancestral. E depois vi que também estava na minha linhagem, traços semelhantes estavam com a avó, com uma bisavó, a gente vai sabendo da história, vai estudando a história, e vai, gente, mas isso aí é uma herança uma herança kármica, né, que na verdade prepara o teu dharma na medida em que você começa a lidar com isso e tentando elaborar, compreender e integrar, né? Então, também fui entendendo que o ser humano que encarnou aqui no planeta Terra, nessa escola, traz profundos débitos com a sua alma, com a sua essência, com o seu ser. Praticamente todos. Eu não diria todos, mas praticamente todos. Todos os seres humanos aqui chegaram estão se devendo alguma coisa do âmbito do amor, do afeto, da ética, dos autocuidados, da relação com o mundo externo, da relação com o outro. E, né,
fui vendo que o buraco era mais embaixo, que a coisa era mais extensa, mais longa, não se limitava apenas à minha infância e também não se limitava apenas às minhas vidas passadas. Eu estava trazendo dentro de mim uma espécie de HD, uma espécie de computador e de registros que me fazia, de alguma forma, poder acessar a história da energia, a história da vida. Não da vida humana, mas a história da vida, a história da energia. Né? O que me cabia era desenvolver um ego, amadurecer um ego que eu pudesse fazer a leitura correta, como uma espécie de código de barra. Esses registros acásticos, se você não tem uma ferramenta de fazer essa leitura do código de barra, essas coisas vêm como uma espécie de sonho, de intuição, mas a gente não consegue elaborar, a gente não dá anuência, e a coisa passa e a gente acha que aquele problema foi com a mãe e com o pai. E, na verdade, se a gente achar isso também, pode ser positivo trabalhar essa história com o pai, com a mãe, e na medida em que a gente trabalha bem o agora, a gente também está trabalhando o ontem e o amanhã. Se a gente trabalha bem o agora, com as pessoas que estão aí no nosso panorama, né, a gente também está trabalhando o ontem e o amanhã, além do agora. Então, como é importante a presença de um bom psicoterapeuta, um psicoterapeuta profundo que tem uma escuta e um olhar para além das teorias, né, para além de um certo academicismo, que tenha um olhar brilhante e entusiasmado na descoberta com esse professor que é o paciente, que é o cliente, que via de regra nos esclarece sobre coisas que os livros não chegaram, porque a gente está lidando com a experiência viva. Né? É uma profissão, talvez eu diria que é a profissão mais maravilhosa que existe, ou uma das mais maravilhosas, porque a gente tem acesso a histórias absurdamente incríveis, difíceis e fantásticas. Histórias essas que, às vezes, pessoas tão íntimas quanto o marido, uma esposa, um filho, uma mãe, nunca ouviram. Então é um sacerdócio, né? O processo de um psicoterapeuta é uma experiência sacerdotal, né? Inclusive como ponte, não uma ponte vertical, uma ponte. Quanto mais profundo e espiritualizado for esse terapeuta, mais a gente consegue viver essa experiência em espiral com o paciente, que é uma experiência que vai além de pensar numa alta, dar uma alta para as neuroses ou para as psicoses, porque a gente está sempre diante de um Buda em potencial. A gente sempre está diante de um Buda em potencial. A gente tem que saber disso, porque às vezes a gente fica refém da questão carencial, daquilo que ele reclama, porque meu casamento não está bem, meu trabalho não está bem, isso não está bem. Ok, isso é uma espécie de isca que deverá levar mais cedo ou mais tarde à experiência do despertar. Não é tão somente como eu faço para me adaptar ao mundo, como eu faço para lidar com essa carência, ou como eu faço para lidar com o meu trabalho que eu não gosto. É um bom começo, é um ótimo começo. Mas esse é um começo. Se a gente vai aprofundando, e eu acho que as psicoterapias, nesse novo tempo que a gente entrou, 2012 para cá, depois de 2010 para cá, as psicoterapias elas precisariam viver uma nova aparição, né? É um processo de se autoparir, trazendo uma experiência em espiral vertical. Né? Não somente dar conta da neurose ou tentar buscar um quadro de alta para alguém que estava com muita dificuldade de lidar consigo próprio. Isso é muito bom. Mas insisto, a gente tem que ser um pouco mais exigente, porque no fundo a nossa alma quer viver esse êxtase existencial. E aí eu queria passar também para o tema da importância, da necessidade da arte, da necessidade de nós todos, artistas, podemos manifestar o nosso olhar, o nosso gesto ressignificado, recriado. Mas antes de passar,
eu insisto que praticamente todo mundo nasce com um nível de débito consigo próprio, do contrário não precisaria nascer aqui, e com alguns traumas, antes mesmo de que a mãe ou o pai pudessem influenciar, antes mesmo que a sociedade externa pudesse influenciar, antes mesmo que a educação pudesse influenciar, aquela alma encarnada já traz situações muito difíceis e muito maravilhosas também, mas muito difíceis, e que precisam ser trabalhadas com um olhar extenso, com uma escuta extensa, com um coração extenso e com uma mente também extensa do psicoterapeuta. Então, que as nossas psicologias estejam humildemente disponíveis para serem paridas ou para serem engravidadas, né, para serem inoculadas desse novo tempo que já chegou, de 2012 para cá, de 2020 para cá. Bem, agora, uma coisa que trabalha muito fortemente com a psicoterapia é o processo criativo, é a arte. Nós todos, nós temos aproximadamente 7,5 bilhões de artistas nesse planeta. E nesse momento eu não estou falando de profissão, eu estou falando de ser humano. Todo ser humano, ele é um artista na medida em que ele tem a capacidade de recriar-se, ressignificar-se. Eu sei que não foi isso que a gente aprendeu na escola, eu sei que não foi isso que as pessoas acreditam. Artista é uma coisa que nasce com talento para cantar, isso é besteira. Talento para cantar, olha, o negócio é o seguinte: quem canta em casa desafinadamente é a coisa mais maravilhosa, mais maravilhosa. Quem canta na rua, nos bosques, nas praças, desafinadamente, é uma coisa lindíssima. O nome disso chama-se permissão em ser. Quem toca um instrumento bem mais ou menos, nossa, que coisa linda, que coisa maravilhosa. A gente tem que tomar cuidado para não se deixar oprimir por aqueles gênios, né, aqueles virtuosos do violino, né, do desenho, das artes plásticas, do cinema. Gente, eu tenho um celular, eu fotografo, eu filmo. E descobri que eu não só gosto de filmar festa de aniversário, eu gosto de filmar também algumas paisagens, outras paisagens mais estranhas. Estou descobrindo o meu artista, estou mexendo com os dois hemisférios do meu cérebro, não só apenas o racional. Imagina, de um lado, toda uma psicoterapia cutucando, provocando que você possa se expressar. Né? Do outro lado, você facilitando as coisas, porque você foi cantar, foi dançar, foi tocar, foi escrever, foi pintar, né? E sem menor pretensão. A pretensão de você ser um artista profissional, ela evidentemente que pode existir, inclusive na própria carta natal, no próprio mapa astrológico, fala assim: olha, você aqui é um artista profissional, não sei se você vai querer exercer isso. Mas independente de profissão, toda carta natal, todo mapa astral vai encontrar um leão em algum lugar, o sol em algum lugar, Urano em algum lugar, Aquário em algum lugar, ou seja, todos nós somos artistas. Né? E a arte de ressignificar, de elaborar, de renascer, de começar de novo, começar diferente, fazer diferente. O nome disso é arte. Eu aqui não me detenho no aspecto estético, a perseguição do belo. O belo é a permissão em ser. O belo é a permissão em ser. Eu não gasto o meu precioso tempo preocupado com proporções áureas ou coisas assim. Deixa que a natureza se incumba disso. Dentro das minhas imperfeições, eu procuro honrar a possibilidade de expressão, de me manifestar, de dizer, de ser, de reinventar. Quem foi que disse? Onde é que estava escrito que você que está me ouvindo agora, me vendo agora, não sabe cantar, não pode cantar? Não sabe tocar um piano, não sabe tocar um violão, não sabe desenhar. Existem alguns artistas plásticos geniais, incríveis, que ganharam fortunas com um belíssimo trabalho que você olha, parecem rabiscos, parecem coisas horrorosas. Eu, como trabalho também com arte contemporânea, essa noção de belo, de feio, já foi por terra, já há muito tempo. Né? O que
aquele movimento, o que que aquela tela, aquela música, aquele teatro, aquele cinema, aquela dramaturgia deslocou o teu olhar, deslocou a tua escuta. Porque o processo da arte é fazer com que você consiga abrir uma nova janela e se posicionar. O nome disso chama-se Estou Me Parindo Novamente. A função da arte, a arte é um obstetra, uma parideira. Nós saímos, como eu falei há pouco, em uma outra live, nós saímos de um tempo de 2 séculos de compactação. Porque essa conjunção Júpiter-Saturno passou ao longo de 200 anos nos signos de terra. Foi a ascensão enorme do capitalismo e tudo que veio junto. Acabou. Acabou, mais precisamente 21 de dezembro de 2020. Começou um novo ciclo, um ciclo de ar das inteligências, da consciência, das experimentações. Quer sobreviver a esse novo tempo? Permita-se. Quer sobreviver a esse novo tempo? Permita-se. Tem uma relação mais afetiva com o erro, com o deslize, com o tombo. Que coisa mais linda do que você poder estar dando uma palestra e alguém te perguntar e você não saber aquilo. E você poder dizer, isso eu não sei, eu vou pesquisar e eu te dar o meu e-mail, depois eu posso te responder por e-mail. Que coisa mais linda de você poder cantar e o outro olhar e dizer assim, nossa, que voz de taquara rachada, cala a boca, e você continua cantando, ou longe dessa pessoa, ou perto dela, não importa. Quem é que vai me julgar para dizer que eu não sei cantar, tocar, escrever? A questão que está em pauta não é ser um profissional. A questão que está em pauta é eu poder me parir na segunda-feira, de manhã, porque à tarde é um outro parto. E à noite? Então, é difícil envelhecer. Não dá para envelhecer. A gente está falando de um crônico rejuvenescimento, porque você está mudando o teu software, o teu aplicativo, tem um download atrás da outra. Sabe por quê? Porque você está disponível. Bem, a psicoterapia profunda, de um lado, diz, o que você está sentindo? Fala de você, abre teu coração. A arte diz, escuta, qual é a textura que mais te agrada? Ah, eu não gosto da escultura, mas eu gosto do desenho. Ótimo, ótimo, mas eu não sei desenhar. Você que pensa que não sabe desenhar. Né? Evidente que se você for entrar num concurso de desenho, onde o parâmetro seja uma linguagem realista ou naturalista, quem é que disse que um artista foi feito para concurso? Onde é que estava escrito isso? Está na Constituição? Não está. Artista foi feita para a vida. A vida é um conjunto de erros e acertos. A gente tem que ficar à vontade com isso. Nós precisamos de psicoterapeutas que dão um continente para que essas manifestações criativas possam ser exercidas. Nós precisamos de artistas que não digam assim, olha a minha obra, porque eu estudei, eu sou capaz. Não, você também pode fazer do teu jeito. Do teu jeito. Do teu jeito. Então, a minha fala hoje é nós precisamos de psicoterapeutas e de artistas. Psicoterapeutas porque nós nascemos entalados. Nós nascemos entalados. São alguns milênios de enforcamento, são alguns milênios de mordaça. Para os brancos, os negros, os amarelos, os vermelhos, para todas as raças. Nós nascemos sem poder de fato sentir, sem poder de fato chorar. Não é só os homens, não, as mulheres também. Porque se as mulheres choram, são patéticas. Se os homens choram, são fracos. Isso interessa a alguém. Mas não ao teu self, não ao teu ser, não a você. Né? Que essa psicoterapia contemple, cutuque, provoque, que a gente possa se reparir. Né? E ficar mais à vontade, mais à vontade, mais à vontade com aquilo que eu dou conta de ser, aquilo que eu dou conta de ser hoje.
amanhã. A gente está vivendo esse período agora de Olimpíadas, né? A gente não tem noção do nível de pressão que cada um daqueles atletas vive. Por um lado, mexe arquetipicamente com a jornada do herói, que é uma coisa muito legal. Todo um processo de preparação para poder ganhar essa mandala dourada ou prateada ou de bronze. Mandala, me refiro à medalha, que aquilo é apenas um símbolo de uma luta, né? Mas o nível de pressão, tem gente que quando ganha a medalha de ouro despenca, desaba num choro. Tem poucas pessoas que se divertem com esse processo, ganhando ou perdendo. A gente teve agora aquele episódio daquela atleta americana, maravilhosa atleta, que disse: eu não dou conta, vou pular fora. Ela deu uma aula, não só para os atletas, mas para os homens e mulheres que botam objetivos e tem que chegar. O negócio é o seguinte: quais são os nossos objetivos? É ordenhar os processos. Quais são os nossos objetivos? Ordenhar os processos, ordenhar o caminho, tirar o leite do caminho. Extrair o leite do caminho, beber o leite do caminho, do que chegar. Chegar aonde? Quem é que determinou onde é que a gente tem que chegar? Foi o ego? Mas o ego está a serviço da alma ou ele é autônomo ou, quem sabe, autista? Então nós precisamos de psicoterapeutas profundos, que não tenham medo da psicoterapia. Nós precisamos de psicoterapeutas profundos que não tenham medo da própria psique, desse oceano que ele deságua. A gente fala dos rios que desaguam no oceano, né? Mas também o oceano deságua no processo de despertar no estado búdico. O oceano ele deságua num Buda, num Cristo, num Maomé. Ele deságua. Eu estou citando esses nomes porque a gente já teve milhares de exemplos de seres que conseguiram receberem o oceano desaguando em seu peito, em seu coração. Quando a gente fala de amor incondicional, quando a gente fala de ágape. Pois é, que nós precisamos de psicoterapeutas que tenham essa profundidade de começar pela neurose e avançar, e avançar, e avançar, e avançar, até que chegue num processo da pessoa começar a se desidentificar com ela mesma e estar abrindo espaço para novas emergências. E de artistas que nos instiguem, que nos provoquem, que nos convidem a participar, né? Louvados sejam aqueles que cantam desafinado. Louvados aqueles que tocam bem mais ou menos o instrumento, mas tocam. Louvados são aqueles que não sabem dançar, mas dançam. Louvados são aqueles que não sabem escrever, escrevem mal, mas escrevem. Esses merecerão o reino do sim. Gente, meu nome é Sérgio Seixas, faço parte do Grupo Terra de Rudá. A gente daqui a pouco volta com mais conversas. Abraço.